Olá pessoal, vocês lembram que nós finalizamos nossa unidade 1 reconhecendo o artigo científico? Nós vamos começar nossa unidade 2 agora, aprendendo a buscar esses artigos científicos nas conhecidas bases de dados. Os artigos vão ser a base para a sua introdução e para a sua futura discussão. Então eu convido vocês a gente entrar na internet e acessar essas bases de dados. Bom pessoal, nós temos 4 bases de acesso que são super importantes. Nós temos o Google Acadêmico, o Cielo, o Lilacs e o Medline. Essas bases, elas estão contidas em determinados portais. Depois nós vamos ver o que é que significa o portal. Inicialmente a gente vai utilizar essas bases de dados, tá certo? Não sei se vocês se recordam que se a gente utilizar a palavra PDF no Google normal, sem ser o Google Acadêmico, né, no portal do Google, você consegue ter acesso a determinados artigos. Por exemplo, eu vou colocar a palavra chikungunya, vou colocar prevalência como palavra guia, depois nós vamos reconhecer as palavras-chave e PDF no final, estão lembrados? Quando eu faço essa busca, eu vejo a palavra Cielo. Cielo é uma base de dados importante, certo? Então eu tenho acesso aqui ao artigo, posso clicar no PDF dele, aqui, que vai ter acesso a PDF, não somente HTML, e tenho acesso ao artigo. Como posso ir direto no site do Cielo? Vamos voltar para uma busca aqui no Google. Vou colocar Cielo. Cielo. Vai aparecer Scientific Electronic Library Online. Você clica, está aqui. Em português. Você pode utilizar a palavra em inglês também, se você tiver o domínio da língua. Então, eu posso colocar as mesmas palavras. Chikungunya. Não vou necessitar do PDF aqui. E vou colocar prevalência. Em pesquisa de artigos. Coloquei as palavras. O método integrado. Vou em pesquisar. Aqui não constam resultados. Vou entrar por aqui. Chikungunya. Prevalência. E vou fazer uma nova busca. Teve 4 resultados, certo? Então, eu tenho 4 artigos que eu tenho na íntegra. Aqui é em espanhol, espanhol, espanhol e espanhol resumo, tá certo? Na revista Pan-Americana de Saúde Pública, então eu posso clicar no PDF aqui e ter acesso, que vai me direcionar ao acesso completo do artigo, certo? O artigo vai aparecer e você salva o artigo. Então eu tenho, você está lembrado, ó, aqui eu tenho todos os elementos do artigo. Reconheci o artigo científico, guardei. Bom, outra base importante é o Google Acadêmico. Então você vai novamente na busca do Google, bota Google Acadêmico, clica, vai aparecer o primeiro aqui, Google Acadêmico. Eu vou utilizar as mesmas palavras. Chikungunya, prevalência. Certo? Vamos ver o que é que o Google Acadêmico tem. Eu tenho aqui um PDF, tá certo? O FMS, vou clicar, vamos ver se trata de um artigo, porque pode ser uma tese ou uma dissertação também. Aqui é um artigo disponibilizado, mas não consta o nome da revista. Então pode ser interessante somente que você busque aí nas referências para que você tenha acesso a artigos realmente publicados. Vamos clicar aqui nesse PDF aqui. O Google Acadêmico, ele vai ter o quê? Publicações em congressos, ele vai ter livros, ele não vai ter somente o acesso ao Cielo pelo Google Acadêmico. Está vendo? O mesmo acesso que nós tivemos no site do Google colocando PDF. Prevalência de automedicação no Brasil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui pode se tratar de quê? De uma tese, ou de uma dissertação, ou até de uma monografia ou TCC de graduação e especialização. Mas aqui trata-se de quê? De um artigo científico, certo? Está aqui o nome da revista, Revista de Saúde Pública. Então eu tive acesso pelo Google Acadêmico a um artigo. Eu poderia ter tido também o quê? A teses, a livros e a dissertações.
A outra base é o Lilacs e nós temos o Medline. Essas duas nós vamos fazer o acesso através de um portal chamado BVS, no qual o Cielo também está incluído, certo? Então vamos agora conhecer os portais de base de dados. As bases de dados que nós vimos, elas estão dentro de portais. Nós temos o EBSCO, temos o Periódicos CAPES, temos o PubMed e temos a Biblioteca Virtual em Saúde. O PubMed, ele está com a base Medline. A Medline pode estar também contida dentro do Periódicos CAPES, sendo que periódicos e EBSCO, quem tem acesso são universidades públicas e determinadas universidades privadas. A BVS, que nós vamos entrar, ela tem um acesso geral. O PubMed, você pode também entrar, sendo que muitos artigos na íntegra não estão disponíveis. Você tem que comprar da revista, certo? Então eu convido vocês a conhecer o BVS, que para a maioria das pessoas pode ter um acesso gratuito do artigo na íntegra. Vamos lá. Na busca pelo Google, para que você acesse primeiramente o portal do BVS, você coloca BVS Saúde, em espanhol. Quando você clicar, vai aparecer Portal Regional da BVS. Quando entrar no site, a primeira coisa que você tem é o campo de pesquisa. Mas antes da gente fazer essa pesquisa, eu quero mostrar para vocês o que são as palavras-chave. Vocês estão vendo aqui Dex Mesh. Toda vez que você termina um resumo, que você vai colocar as palavras-chave, você não tem que escolher essas palavras aleatoriamente. Elas têm que estar como descritor do assunto. Então eu vou colocar como halitose uma palavra-chave. Cliquei aqui em halitose, ela já vai aparecer. Então halitose realmente é uma palavra-chave. Por quê? Porque ela está como um descritor. Esse descritor, ele pode ser também achado no próprio site da BVS, mas mais embaixo, onde tem Dex Terminologia, que ele entra na antiga forma de você buscar, não parecido com o chamado Mesh. Então eu vou consultar o descritor e vou colocar direito público. Vamos ver se existe. Ah, não existe. Mas vamos colocar direito administrativo. Consulta. Existe uma palavra-chave chamada direito administrativo. Certo? Direito público já é uma palavra que você pode utilizar, mas ela não é um descritor. Então no final do resumo você não pode utilizar aquela palavra como uma palavra-chave. Bom, vamos voltar agora para a busca de artigos. Certo? Retornando tudo aqui. A gente pode entrar agora com pesquisa. Então eu vou colocar halitose social. Vou pesquisar aqui. Aqui eu já vi vários artigos, deu 126, em várias bases de dados. Essa aqui é Medline, essa aqui é Medline, tá vendo a base de dados? Ó, aqui vai mostrando a base de dados em que o artigo está. Eu quero somente aqueles do lado direito que tem texto completo disponível. Eu clico aqui e filtro. Quando eu filtrar, eu vou ter o quê? Artigos em que eu tenho acesso a ele como texto completo e não somente resumo. Aí eu salvo o meu artigo. Como eu posso entrar também em busca avançada? Eu vou aqui colocar hotelaria, administração, turismo. Eu estou indo pelo título, tá vendo? Ó, tem um artigo aqui que apareceu, mas ele não está como artigo completo. Mas vamos ver, né? Na base de dados aqui ele não mostra que está completo. Né? Vamos clicar na base de dados Lilacs, vamos filtrar. Ele está nessa base de dados, tá certo? Mas ele não está como artigo completo. Ele é uma monografia em português que está na base Lilacs. Vamos voltar à busca, certo? Realizar outra busca. Busca avançada. Vamos colocar uma palavra em inglês. Agora vamos utilizar em inglês. Periodontite, em inglês. Idosos. Vamos pesquisar.
Eu tenho 16 textos completos disponíveis em inglês para periodontite em idosos. Aqui eu clico e eu vou ter o texto completo, certo? Texto completo do Medline. Cliquei aqui, vai aparecer o artigo completo. E eu tenho o acesso, tá certo? Então a gente tem que aprender a usar. Quem não tem o domínio da língua inglesa, principalmente o Google Acadêmico ou a base Cielo, ou o BVS direto, porque vão ter bases que são tanto em inglês como em outras línguas, espanhol e português, mas você consegue ter o acesso a diversos tipos de artigo. Lembrando que, se você está na universidade pública ou na universidade privada que tem acesso ao periódicos CAPES, fica mais fácil você ter acesso principalmente àqueles artigos que estão na base Medline com texto completo. Porque se você entrar na base Medline que só aceita palavras em inglês, é bom que você tenha a ciência de que esses artigos, na grande maioria, só vão estar em resumos, os resumos, os abstracts, se você não estiver dentro desses portais que permitem um acesso completo. O que você tem que ter em mente é que, se você tem domínio da língua inglesa, é aluno de universidade pública ou de universidade privada que tem acesso ao periódicos CAPES ou ao EBSCO, é fácil você conseguir excelentes artigos em língua inglesa com texto completo. Se não, se você só tem domínio da língua portuguesa e se você não tem acesso a esses textos completos, você deve utilizar principalmente o Google Acadêmico ou então o BVS, que vai te mostrar artigos do Lilacs e artigos do Cielo que vão estar em português ou então em língua espanhola. Mas hoje eu acho que fica claro para você que a oportunidade, ela existe. Se a gente for fazer uma comparação com o passado, a dificuldade era imensa. Hoje você tem essas bases de dados disponíveis para que você realize sua introdução e, após coletar os seus dados, você discuta através de artigos de alto impacto e que venham fazer com que seu trabalho termine de forma excelente.